E aconteceu também noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e os fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, chegues para cá. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar ou deixar morrer? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, um com os outros conferenciavam sobre o que fariam com ele. Diga graças a Deus. O livro de Lucas é um livro muito rico. É um livro escrito aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. É o único autor de um texto sagrado não judeu. A sua característica teológica tem influência paulina, porque Lucas era companheiro do apóstolo Paulo. Então, no Evangelho de Lucas, como Atos dos Apóstolos, você vai perceber uma influência do apóstolo Paulo. Lucas, por não ser judeu e também por não viver na época de Cristo, ele torna o seu evangelho um evangelho rico em detalhes, que a impressão que temos quando lemos o livro de Lucas, temos a impressão de que ele caminhou com Jesus. Tamanha a exatidão, tamanha a precisão com que ele narra os acontecimentos. E aqui ele inicia dizendo que aconteceu também noutro sábado, em um sábado qualquer, ou talvez o terceiro sábado, se fôssemos seguir a sequência de sábados que Lucas traz no contexto. Era uma época em que Jesus estava perdendo popularidade por conta da sua iniciativa e a sua visão em relação à lei de Moisés, em relação ao posicionamento em relação à lei do sábado. E Lucas, ele traz uma sequência de sábados falando acerca dessa perca de popularidade de Jesus. E quando ele chega nesse versículo 6, o capítulo 6, ele diz que no outro sábado, um sábado qualquer, ou talvez o terceiro sábado dessa sequência, ele diz que Jesus, ele entra na sinagoga como de costume, ele entra na sinagoga para ensinar. É o único evangelista que fala que Jesus estava ali para ensinar nesse texto. O interessante é que a perca de popularidade de Jesus se dava por conta dos sinais messiânicos que estavam sobre a vida dele.
E por conta desses sinais que aconteciam, a maioria deles em um sábado, que era o dia sagrado para o judeu, o dia em que os fariseus, os saduceus e os doutores da lei havia estipulado ou havia criado vários amparos, várias outras leis que amparasse ou que forçasse o povo a observar o sábado. Só que Jesus, ele observava o sábado de uma maneira diferente que os fariseus. E ele realizava os milagres porque o próprio Talmud, eles ensinavam que a lei não era maior do que a vida humana. Então você no sábado só poderia fazer alguma coisa se fosse para salvar. No sábado você só poderia fazer alguma coisa se fosse uma emergência. Se alguém tivesse correndo risco ou perigo de vida. E essa era a visão de Jesus, porque Marcos capítulo 2, no verso 27, Jesus diz que o sábado ele foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E por conta disso ele dizia, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Por quê? Porque eu não fui criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por minha causa. Então essa era a maneira que Jesus via, só que os fariseus, eles não viam dessa maneira. Eles não entendiam o comportamento de Cristo. E eles não entendiam o porquê que Jesus tinha esse comportamento em relação ao sábado. Mas ele entra na sinagoga para ensinar. E o texto diz que havia ali, repita comigo, havia ali. Esse sentido é proposital ou talvez involuntário. Mas diz que havia ali um homem que tinha uma deformidade na sua mão direita. E a sua mão direita estava cometida com uma deformidade. Que Joséfo diz que essa deformidade era por conta da sua profissão. E também um outro historiador diz que essa deformidade era por conta de uma lepra que foi estancada por motivos desconhecidos. Mas o importante é que Lucas, como médico, ele diz que esse rapaz estava na sinagoga em um dia de sábado com o início de lepra que havia já deformado a sua mão, mas por algum motivo foi estancado. Porque ele sabia que naquela reunião o Messias estaria presente. Ele sabia disso. Você só desfruta aquilo que você entende. Se você soubesse que o Messias estaria nessa reunião, se você tivesse a certeza de que Jesus estaria aqui, as coisas aconteceriam hoje de maneira diferente. Mas só que nós não nos relacionamos bem com as coisas invisíveis. Nós encontramos uma certa dificuldade. Paulo diz que essa dificuldade é na mente. Porque a mente é o local, o cenário da batalha. É onde nós vamos decidir se vamos acreditar ou não. Mas o interessante é que esse rapaz, ele sabia que o Messias estava ali naquela sinagoga. Porque um leproso, ou uma pessoa que tivesse um início de lepra, por menor que fosse, ele
ele seria considerado imundo por parte do sacerdote. A partir daí ele teria suas vestes mudadas, seria excluído da sociedade e já não poderia participar de mais nada, muito menos estar dentro da sinagoga. Preste atenção. Então esse rapaz, ele estava correndo risco de vida, porque a lei dizia que se o leproso se atrevesse a tal, ele deveria ser apedrejado e morto. Mas eu pergunto, o motivo que ele se arriscou tanto assim? O risco de vida era eminente. Só que Jesus não estava em uma sinagoga de costume, uma sinagoga que ele sempre estava. Não. Ele estava vindo de viagem. E de viagem era sábado. E ele decide congregar ali. E ele teria que ser aceito como rabino viajante. Eles não poderiam negar para ele a honra dele ministrar. E o interessante é que a sinagoga funcionava como uma arena. Então o preleitor ele ficava posicionado no meio e em volta ficava as pessoas, que no caso, dependendo do tamanho da sinagoga, 7 fariseus ou 7 saduceus e nesse caso alguns herodianos. Só que aonde Jesus estava, ele chamava a população. Então eu acredito que nesse dia, nesse culto, esse local estava tomado por pessoas. Mas só que o posicionamento dessa sinagoga caracterizava um tribunal, aonde Jesus estava ministrando e ele tinha sua